Sabe quando um serviço público funciona direitinho? Quando as coisas parecem andar nos eixos? Bom, por trás disso, quase sempre existe um sistema de fiscalização que a gente não vê. E hoje a gente vai desvendar justamente esse sistema, a auditoria interna governamental. Isso não é sobre política, viu? É sobre a engrenagem que garante que o dinheiro público e a confiança de todo mundo sejam bem cuidados. Vamos entender como essa guardiã silenciosa do Estado realmente funciona. A questão central é essa, né? Como é que a gente garante que o dinheiro dos nossos impostos, que deveria ir para hospitais, escolas, estradas, seja usado da melhor forma possível e com total integridade? A escala é gigantesca e o risco de desperdício ou desvio é muito real. A resposta muitas vezes não está em criar mais leis, mas sim em ter um mecanismo de controle interno que seja, de fato, inteligente. Para a gente mergulhar nesse tema, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender a base de tudo, que é a confiança pública. Depois, vamos conhecer os protagonistas dessa história, os auditores e a estratégia deles, as 3 linhas de defesa. A gente vai ver também o código de conduta que guia o trabalho deles, como uma auditoria acontece na prática e, por fim, o que mais importa, o resultado de tudo isso, que é a proteção do valor público. Então, vamos lá, começando pelo começo. Antes de falar da solução, a gente precisa entender o tamanho do desafio, porque, afinal, a governança no setor público é uma coisa tão complexa e, ao mesmo tempo, tão vital. A escala é monumental. Pensa só, estamos falando de todo o aparato do Estado. Saúde, educação, segurança. Cada real que é mal aplicado aqui não é só um número numa planilha, né? É um serviço que deixa de ser prestado, uma obra que não sai do papel. E toda essa complexidade acaba abrindo brechas para ineficiência e até para desvios. É por isso que um sistema de controle não é um luxo, é uma necessidade básica. Ok, diante de um desafio desse tamanho, a solução precisa ser igualmente estruturada. E ela tem nome: auditoria interna. Vamos ver como esses profissionais atuam quase como se fossem os médicos da organização pública, sabe? Diagnosticando problemas antes que eles fiquem graves. Essa definição pode parecer um pouco formal, mas presta atenção em 2 palavras que são a chave de tudo: independente e objetiva. Isso quer dizer que o auditor não é quem executa as coisas, mas sim quem avalia tudo sem um viés, sem rabo preso. Pense neles como consultores internos, cuja única missão é encontrar jeitos de fazer a máquina pública funcionar melhor e de forma mais segura. E é fundamental entender que o propósito aqui não é ficar caçando bruxas ou procurando culpados. A função é totalmente proativa, é sobre proteger o valor da organização, mapear os riscos que podem aparecer no caminho, ajudar a alcançar os objetivos e, no fim das contas, garantir que toda essa engrenagem de governança, risco e controle esteja girando em harmonia. Mas como é que essa proteção toda se organiza na prática? A resposta está num modelo que é bem elegante e muito eficaz, conhecido como as 3 linhas de defesa. Para ficar mais fácil, imagina as camadas de segurança de um castelo. A primeira linha são os soldados na muralha, os gestores do dia a dia que estão ali na linha de frente, lidando com os riscos diretamente. A segunda linha seriam os capitães, que supervisionam os soldados e garantem que as táticas de defesa estão sendo seguidas direitinho. E a terceira linha, a auditoria interna, é o estrategista, lá no alto da torre, que avalia se a defesa inteira do castelo é eficaz, de uma forma totalmente independente de quem está no campo de batalha. O mais legal desse modelo é a clareza. A divisão de tarefas fica muito bem definida. A primeira linha é a dona do risco. São os gestores que estão na ponta da operação. A segunda linha, como as áreas de compliance ou controle de qualidade, dá o suporte e fiscaliza. E por último, a terceira linha, os auditores, que oferecem aquela garantia final, aquela visão de fora de que todo o sistema de defesa está sólido e funcionando como deveria. Mas, para que essa terceira linha de defesa tenha credibilidade, a palavra dela precisa ser inquestionável. E essa autoridade toda não vem do cargo, não. Ela vem de um código de conduta super rigoroso que rege cada passo do trabalho de um auditor. Pensa nesses princípios como os pilares que sustentam um prédio: a integridade, a competência técnica e principalmente a autonomia para questionar. Sem isso, toda a estrutura da auditoria desmorona. A confiança pública depende diretamente da solidez de cada um desses pilares. E aqui a gente tem um exemplo bem prático do princípio da objetividade em ação. Essa regra de afastamento de 24 meses é crucial. Ela garante que um auditor não vai avaliar um trabalho que ele mesmo ajudou a criar.
É uma salvaguarda simples, mas muito poderosa, para garantir uma análise totalmente imparcial, sem conflito de interesses. Ok, a gente já viu a estrutura e os princípios. Agora vamos abrir a caixa preta. Como é que uma auditoria acontece na prática, do planejamento até o relatório final? O processo é super metódico. Tudo começa com um planejamento muito preciso. Depois vem a execução, que é a coleta de dados e evidências. Em seguida, a comunicação, que é quando esses dados viram informações úteis. Mas o ponto-chave, o pulo do gato, está no passo 4, o monitoramento. A auditoria não acaba quando o relatório é entregue. Ela só termina de verdade quando as melhorias são implementadas, criando um ciclo de aprimoramento contínuo. A comunicação é a hora que a mágica acontece. Um relatório de auditoria que funciona não é uma lista de erros para apontar o dedo. Pelo contrário, ele precisa ser construtivo, oferecendo soluções práticas que realmente ajudem os gestores a melhorar. O foco é sempre em construir, nunca em punir. Agora a gente chega ao ponto mais importante de todos. Depois de entender a estrutura, os princípios, o processo, qual é o impacto final de tudo isso? Como é que a auditoria, na prática, gera valor para a sociedade? O contraste aqui é muito claro. De um lado, a gente tem um cenário de incerteza, com riscos escondidos e potencial para ineficiência. Do outro, um sistema onde os problemas são identificados e gerenciados, resultando em operações mais eficientes, mais fortes e, consequentemente, em serviços públicos mais confiáveis para todo mundo. A auditoria eficaz transforma o risco em melhoria. No fim das contas, é para isso que todo esse sistema existe. É sobre proteger e agregar valor, para que as instituições públicas cumpram a sua missão. Cada real economizado, cada processo que é otimizado e cada risco que é evitado pela auditoria se traduz em mais valor sendo entregue para a população. E para a gente fechar, fica a reflexão. Se a gente pensar nos serviços públicos que mais impactam a nossa vida, como saúde, educação, segurança, onde é que a garantia de que tudo funciona bem é mais crítica? A auditoria interna existe para fazer essa pergunta todos os dias e trabalhar para garantir um governo que realmente sirva ao cidadão.